Irmão Alex novamente aqui para dar continuidade aqui na leitura do Evangelho segundo Marcos. Hoje nós vamos ler o capítulo 9. Se por acaso você ainda não recebe e quer receber, manda um oi aí pro 619 91 19 24 21, irmão Alex, beleza? Esses capítulos eles é um pouco grande, então não tem como diminuir eles. Vamos tentar aqui fazer o máximo de uma forma que não venha ficar muito longo, né? E depois eu vou estar enviando os links do vídeo e também ele em áudio, porque aí você pode ouvir no seu trabalho, onde você estiver aí tranquilamente, beleza? Vamos lá então, capítulo 9 do Evangelho segundo Marcos. E disse-lhe Yeshua, Jesus: em verdade vos digo, alguns dos que estão aqui não provarão a morte sem antes terem visto o reino do Eterno chegar com poder. Interessante. No próximo versículo, né, já fala bem assim: 6 dias depois, Yeshua levou consigo Pedro, Tiago e João e fez subir a um lugar retirado, no alto de uma montanha, a sós. Lá, ele foi transfigurado diante deles. Sua roupa ficou muito brilhante, tão branca como nenhuma lavadeira da terra conseguiria torná-la assim. Então ele falou algo ali por discípulos, que alguns dali não iriam morrer. 6 dias depois aconteceu e deles ver o reino do Eterno, né, sendo implantado. E esse reino aqui também, podemos até afirmar, é a crucificação de Yeshua, né? A morte dele e a ressurreição, que ele, vamos se dizer, dá o pontapé no reino do Eterno, dá autoridade aos seus discípulos para que, em nome dele, venha expulsar demônios, venha curar enfermidades e testemunhar o que hoje nós estamos fazendo. Nós estamos testemunhando o reino do Eterno. Vamos lá, verso 4. Apareceram Elias e Moisés, e conversando com Yeshua, Pedro então tomou a palavra e disse a Yeshua: Mestre, é bom ficarmos aqui? Fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Interessante aqui, sabe o que é, pessoal? Pedro vivia numa época totalmente diferente. Como que ele sabia que era Moisés? Como que ele sabia que era Elias? E entre linhas aqui não fala, mas com certeza Yeshua apresentou para Pedro, né? Esse aqui é Moisés e esse aqui é Elias. Mas não fala no texto. Eu estou fazendo uma conjectura, né? Verso 6. Na realidade, não sabia o que deviam falar, pois eles estavam tomados de medo. Desceu então uma nuvem, cobrindo-os com uma sua sombra, e da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai-o. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, só Yeshua estava com eles. Ao descerem da montanha, Yeshua ordenou-lhe que não contasse a ninguém o que tinha visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dos mortos. Olha, eles ficaram pensando nesta palavra e discutiam entre si o significado, o que significaria esse ressuscitar dos mortos. Interessante, pessoal, que os discípulos estavam ali perto de Yeshua e Yeshua estava ensinando eles, e eles tinham muita dificuldade para compreender. Perguntaram a Yeshua: por que os escribas dizem que primeiro deve vir Elias? Ele respondeu: sim, Elias vem primeiro, para pôr tudo em ordem. No entanto, como está escrito a respeito do Filho do Homem, que ele deve sofrer muito e ser desprezado. E eu vos digo mais, também
Elias veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, exatamente como está escrito a seu respeito. Dando continuidade, verso 14. Quando voltaram para junto dos discípulos, encontraram-nos rodeados por uma grande multidão, e os escribas discutiam com eles. Logo que a multidão viu Yeshua, ficou admirada e correu para saudá-lo. Yeshua perguntou: que estás discutindo? Alguém da multidão respondeu-lhe: Mestre, eu trouxe a ti o meu filho, a quem tem um espírito mudo. Interessante aqui, ó. Tinha um espírito mudo que fazia aquela pessoa ficar muda, fazia ela não falar. Cada vez que o espírito o agride, joga-o no chão e ele começa a espumar, ranger os dentes e ficar completamente duro. Interessante, pessoal, aqui, eu não estou afirmando, mas essas características aqui que o texto está trazendo, para que você venha entender, é como se fosse uma epilepsia, né? Uma pessoa epilepsia, espuma a boca, range os dentes e começa a ficar duro. Eu pedi aos teus discípulos que expulsassem, mas eles não conseguiram. Yeshua lhe respondeu: ó geração sem fé. Interessante, nós até vimos no capítulo anterior, quando ele fala geração, o autor aqui, eu não vou dizer nem o autor, né, porque aqui não está escrito na língua mãe, na língua que foi escrita a carta, mas as suas traduções colocam geração. Mas isso aqui não está se referindo à geração. Quando ele fala geração aqui no texto, ele está se referindo a pessoas específicas. Então aqui nessa geração sem fé, está se referindo aos seus discípulos, porque eles levaram aos discípulos. Aqui, até quando vou ficar convosco? Até quando vou suportar-vos? Trazei o menino. Levaram-no. Quando o espírito viu Yeshua, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão e rolava espumando. Yeshua perguntou ao pai: desde quando lhe acontece isso? O pai respondeu: desde criança. Tá vendo aqui, pessoal? Isso aqui é uma outra evidência que tem crianças que, infelizmente, eu não sei o porquê, são atacadas espiritualmente. Existem demônios que atuam em crianças, né? Nós temos que estar tomando muito cuidado com os nossos filhos, orando por eles, porque pode ser, né, que tenha algum mal atuando na vida dos nossos filhos, sem nós percebermos. Verso 22. Muitas vezes o Espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Olha a intenção. A intenção do Espírito era matar aquela criança. Mas quando o Eterno tem um plano na vida daquele jovem, né, que é a libertação, acontece um milagre. Se podes fazer alguma coisa, tem compaixão e ajuda-nos. Yeshua diz: se podes, tudo é possível para quem crê. Pessoal, olha a importância da fé. Olha a importância de nós crer, de nós acreditar, né? Yeshua falou só: tudo é possível aquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, mas ajuda na minha falta de fé. Vendo Yeshua que a multidão se ajuntava ao seu redor, repreendeu o espírito impuro, espírito impuro. O espírito mudo e surdo, eu te ordeno, saia do menino e nunca mais entres neles. Interessante, espírito mudo e surdo, né? Então, nesse episódio aqui, que é um testemunho, mostra que aquele menino não falava e nem escutava. Então tinha um espírito surdo e mudo que causava aquele tipo de enfermidade naquela criança. Não estou afirmando aqui que todas as pessoas mudas, todas as pessoas que não falam,
sejam espíritos, né? Mas aqui é um episódio interessante. Verso 26. O espírito saiu gritando e sacudiu violentamente o menino. Este ficou como morto, tanto que muitos diziam: morreu. Mas Yeshua tomou pela mão e levantou, e ele ficou de pé. Depois que Yeshua voltou para casa, os discípulos lhe perguntaram, em particular, por que nós não conseguimos expulsá-lo? Isso aqui é interessante, pessoal. Ele respondeu: essa espécie só pode expulsar pela oração. Então, nós temos que ter oração. Nós temos que buscar ter essa intimidade com o Pai. E você vê que Yeshua, ele tinha essa intimidade. Ele saía para lugares isolados para poder estar orando. Então, a oração ela é muito importante. A oração é um meio de a gente se comunicar com o Eterno. E pelo fato do Evangelho de Marcos ser o evangelho mais antigo, foi o evangelho escrito primeiro de que os outros, e que os outros provavelmente teve o Evangelho de Marcos como modelo para escrever, em alguns dos outros tem um acréscimo aqui de jejum e oração. Mas eu acredito, né, que não é jejum, porque não depende algo de nós. Essa autoridade vem do Eterno, essa autoridade não vem dos nossos esforços de ter que jejuar para poder expulsar um espírito. É você ter autoridade do Eterno, é você ter compromisso com o Eterno, é isso que faz, e você ter fé, né, que vai fazer você libertar ou expulsar alguma espécie de demônios. Vamos continuar. Partindo dali, Yeshua e seus discípulos atravessaram a Galileia, mas ele não queria que ninguém o soubesse. Ele ensinava seus discípulos e dizia-lhe: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. É interessante que ele fala assim, na mão dos homens, e eles o matarão. Quem é esses homens aqui? Uns 2 capítulos atrás, fala quem é esses homens. Os anciões, os escribas, os sacerdotes. Então são a cúpula, né? Os líderes daquela época, os fariseus, as pessoas, os líderes religiosos da época. Então, se nós fôssemos colocar no dia de hoje, quem seria esse povo? Tinha um muriçoca aqui, pessoal. Quem seria o povo que iria matar Yeshua hoje? Os líderes de hoje, os pastores, os padres, Papa. Eu estou fazendo um exemplo para que você venha compreender. Beleza? Vamos continuar aqui então. E o matarão. Morto, porém, 3 dias depois ressuscitará. Mas eles não compreendiam o que lhe diziam e tinham medo de perguntar. Eles não compreendiam o que Yeshua estava falando. Chegaram a Cafarnaum, estando em casa, Yeshua pegou-lhe e discutiu pelo caminho. Discuteis pelo caminho. Eles, no entanto, ficaram calados, porque pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Yeshua sentou-se, chamou os seus 2 e lhe disse: se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos, aquele que serve a todos. Em seguida pegou uma criança, colocou no meio deles e, abraçando, e disse: quem acolher em meu nome uma dessas crianças, a mim acolherá. E a quem acolher, acolhe não a mim, mas aquele que me enviou. Quem que enviou ele? O Eterno. Interessante. João disse a Yeshua: mestre, vimos alguém expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos, porque ele não anda conosco. Yeshua, porém, disse: não o proibais, pois ninguém que faz milagres em meu nome poderá logo depois falar mal de mim.
É interessante, pessoal, aqui, que você expulsar o demônio de uma pessoa é considerado um milagre. Aqui ele fala nesse olha aqui, ó, no verso 39. Yeshua, porém, diz: não proibais, pois ninguém que faz milagres em meu nome poderás logo depois falar mal de mim. Quem não é contra nós está a nosso favor. Quem vos der um copo de água para beber, porque sois de Cristo, não ficará sem receber sua recompensa. Então, interessante que Yeshua fala: se alguém estiver fazendo alguma obra e que não faz parte da família, deixa fazer. Mas se ele não é contra nós, é conosco, né? Vamos dizer assim. Só que nós temos que tomar cuidado, porque tem uma passagem que ele fala assim, ó, muitos chegarão naquele dia e falam: Senhor, fiz isso, fiz aquilo em teu nome. Aí ele fala o quê? Se apartai-vos de mim, vós que praticam o mal. Então nós temos que entender. Fazer milagres não é evidência de que é uma pessoa que tem parte com o Eterno, entendeu? Vamos continuar. E quem provocar a queda de um só destes pequenos que crê em mim, melhor seria que lhe amarrasse uma grande pedra de moinho ao pescoço e lançasse ao mar. Pessoal, essa aqui é uma passagem interessante que eu tenho que comentar sobre ela. Infelizmente, hoje em dia tem muitos líderes, tem muitas pessoas que se dizem pastores, dizem pessoas que têm compromisso com o Eterno, que está fazendo as pessoas tropeçar, faz as pessoas desviar, faz as pessoas abandonar a fé. Eu já vi várias pessoas em trabalho evangelístico, de pessoas que estão totalmente fora do caminho do Senhor por causa de alguém que fez ela tropeçar. Então é muito perigoso. Nós temos que fazer o máximo de fazer com que as pessoas venham entrar no caminho. Nós não podemos criar obstáculo para que elas venham servir o Eterno. E continuando: se a tua mão te leva à queda, corta-o, e melhor entrares na vida tendo uma das mãos do que tendo as duas. Ireis para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Pessoal, essa passagem, vou mais uma aqui. Se teu pé te leva à queda, corta. É melhor entrar na vida tendo um dos pés do que tendo os dois ser lançado ao inferno. Se teu olho te leva à queda, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus tendo um só olho do que tendo os dois e ir para o inferno, onde o verme deles não morre e o fogo nunca se apaga. Interessante aqui, pessoal, isso aqui não é literal. Nós temos que entender que essa passagem aqui dá a entender que é o quê? Que nada venha nos atrapalhar de servir o Eterno, né? Que nada nós venhamos deixar tudo aquilo que venha nos atrapalhar de ter uma vida com o Eterno e segui-lo, entendeu? Deixar de lado, abandonar e buscar segui-lo, Senhor. Que nada venha nos atrapalhar. Porque senão tem pessoas que vai pegar um texto desses aqui e vai começar a querer se mutilar aí por causa do texto, porque está escrito, né? Então a pessoa tem que entender o porquê de Yeshua estar falando isso. Todos serão salgados pelo fogo. O sal é uma coisa boa, mas se o sal perder o sabor, como devolver o sabor? Tende sal em vós mesmo e viverem em paz uns com os outros. Beleza, pessoal? Terminamos o capítulo 9. Né? Interessante que fala com relação da gente viver em paz uns com os outros. Né? Isso aqui é muito importante, principalmente para quem serve o Eterno verdadeiramente. Que o Eterno possa nos abençoar. 19 minutos. E espero que você veja esse vídeo ou esse áudio até o final. Um abraço do irmão Alex.